Fala, gente, então agora a gente vai falar um pouquinho das heranças sexuais, as heranças que estão ligadas a cromossomos sexuais ou pelo menos de alguma forma ao gênero. Eu coloquei aqui no quadro já dois casos, um caso chamado de herança citoplasmática e outro de herança ali, holândrica, restrita ao sexo, mas ainda tem mais aí pela frente para estudar. A gente vai estudar 4 casos no total de heranças ou influenciadas, ou estimuladas, ou ligadas a cromossomos sexuais, ou que o gênero do indivíduo diga alguma coisa. O primeiro caso das heranças sexuais são as heranças citoplasmáticas. As heranças têm a ver com a transmissão de características dos DNAs que existam no citoplasma da célula. Basicamente falando, em células eucariontes, nós só encontramos DNA em duas organelas do citoplasma. Quando eu falo de célula procarionte, esse nome não encaixa bem não. Porque herança citoplasmática numa célula procarionte é a herança normal dele, uma vez que no ser procarionte, todo DNA é citoplasmático, né? Mas no ser eucarionte, o citoplasma só está presente em 2 organelas, que é ou a mitocôndria ou o cloroplasto. Se for uma célula animal, só vai ter herança citoplasmática a partir do DNA mitocondrial. Se for uma célula vegetal, ou no DNA mitocondrial, ou no DNA do cloroplasto. Então, esse DNA do cloroplasto ou da mitocôndria tem uma herança citoplasmática como essa que eu vou falar para vocês. Eu peguei uma geração aqui com 10 indivíduos, vou numerá-los, tá? Vou numerar aqui de 1 a 10, divido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e quero entender a herança citoplasmática nessa família. Para te facilitar, eu vou dizer que a mulher número 2 tem uma característica no DNA mitocondrial dela super específica. Não mexe em nada com a vida dela, nem mexe com a capacidade reprodutiva. Ela tem um casal de filhos com esse homem aqui, mas tem alguma característica no DNA mitocondrial dela que a gente quer analisar. Beleza? A minha pergunta para vocês é: essa mulher tem um DNA mitocondrial com as características em si. Quem dessa família inteira vai ter a mesma característica que ela? Bom, já para poder responder a sua pergunta, eu tenho que saber como é que é transmitido o DNA mitocondrial. E eu vou te explicar. O DNA mitocondrial sempre é passado da mãe para os filhos de ambos os sexos. Não importa se é do sexo masculino ou do sexo feminino. O DNA mitocondrial passa da mãe para o menino e para a menina, para os dois. Sabendo disso agora, dá para você responder. Pensa aí, por favor. O DNA mitocondrial dessa mulher de número 2 vai estar presente em qual desses caras aqui? 3 e 6 não são parentes diretos dela, então não vou considerar que eles tenham o mesmo DNA mitocondrial dela. Não tem nada dizendo de nenhum tipo de parentesco de 3 e 6 com ela, então vou descartá-los. Agora, 4 e 5. 4 é um filho, 5 é uma filha. Qual dos dois, ou os dois, tem o mesmo DNA mitocondrial da mamãe? Os dois. Tanto o indivíduo 4, que é um homem, como a mulher que tem o número 5, apresentam o mesmo DNA mitocondrial da mamãe de número 2. Por quê? A mitocôndria sempre passa da mãe para os filhos de ambos os sexos. Então, tanto o filho dela como a filha tem o mesmo DNA mitocondrial do que ela. Agora vem a pergunta mais difícil. Essa mulher de número 2 tem 4 netos. 2 meninos e 2 meninas. Quem ou quais desses netos possuem ou possuem o mesmo DNA mitocondrial da vovó de número 2? Qual ou quais dos 4 tem o mesmo DNA mitocondrial da vovó? É só você pensar nos pais deles, ó. Se a herança mitocondrial sempre passa da mãe para os filhos de ambos os sexos, no caso de 3 e 4, pais de 7 e 8, o DNA mitocondrial de 2 está no indivíduo 4. É 4 que passa o DNA mitocondrial para os filhos ou é 3? Gente, se passa da mãe para os filhos, e nós sabemos que mulheres são representadas por bolinha, o DNA mitocondrial de 7 e de 8 é igual a da mulher 3. O DNA mitocondrial de 3 vai estar em 7 e vai estar em 8. Porque é uma passagem da mãe para filhos de ambos os sexos. Agora, nesse caso aqui,
O casal 5 e 6 tem 2 filhos. A mulher tem o DNA mitocondrial igual ao da mãe dela, o da vovó de número 2. 9 e 10 terão DNA mitocondrial igual ao de 5 ou ao de 6? Ao do 5, né? Porque como passa da mãe para os filhos, vai passar de 5 para 9 e para 10. Então, tanto 9 como 10 são os netinhos da vovó de número 2 que possuem o mesmo DNA mitocondrial. DNA mitocondrial sempre passa da mãe para os filhos de ambos os sexos. Tanto o mitocondrial como o de cloroplasto. Beleza? Um detalhe importante. Exame de DNA é feito quando você quer identificar indivíduos em relação à paternidade, em relação a algum acidente, quer identificar um corpo, por exemplo, né? O DNA mais utilizado em exames de DNA, quando possível, é o DNA mitocondrial. Por quê? Uma célula sua tem quantas mitocôndrias? Geralmente um montão. Então você consegue várias cópias de DNA mitocondrial da mesma célula. Por isso que esse cara é o ideal para você fazer. Se eu pegasse um cromossomo autossômico qualquer, cromossomos número 10, numa célula sua tem quantos cromossomos 10? 2. Um que veio do pai e um que veio da mãe. Se eu pegasse um cromossomo sexual, X e Y, se for o X de uma mulher, tem 2. Se for o X de um homem, só tem 1. Se for o Y, não tem na mulher e só tem em homens, e só 1. Então, pela quantidade maior de DNAs mitocondriais, o DNA mitocondrial, quando possível, é o mais utilizado em exames de DNA. Quando possível. Por que quando possível? Se eu quero saber se essa mulher é filha desse cara, não posso usar DNA mitocondrial. Porque o DNA mitocondrial dessa mulher veio da mamãe dela, da número 5. Beleza? Essa é a herança citoplasmática do DNA mitocondrial ou DNA do cloroplasto. Tudo bem? Segundo caso, herança holândrica restrita ao sexo ou ligada ao cromossomo Y. Já começou a ficar fácil de pensar que se está ligado ao Y, só deve ter nos homens, né? Porque só homens têm cromossomo Y. E é por isso que esse nome esquisito aqui em cima aparece, ó. Quando você vê herança holândrica, pô, tem alguma coisa a ver com o país Holanda? Não. É porque andro significa masculino e holo significa completo, todo. É uma herança totalmente masculina, porque só homens possuem o cromossomo Y. Então, olhando de novo aqui uma família com 10 indivíduos, deixa eu numerá-los rapidinho aqui agora. Digamos que o vovô de número 2 tenha algum defeito em seu cromossomo Y que permita que ele tenha filhos e sobreviva, mas morra precocemente. Aos 40 anos, esse cara acaba falecendo pela falha que ele tem nesse cromossomo Y. Mas deu tempo de ele ter um par de filhos, ó. Então, no corpo desse cara, existe um cromossomo Y com alguma característica defeituosa. Vou fazer uma pergunta semelhante ao que eu fiz nesse caso aqui do lado, da herança mitocondrial. Nesse caso aqui, qual dos 4 netos vai ter o mesmo cromossomo Y do vovô de número 2? Qual dos 4 tem o mesmo cromossomo Y do vovô de número 2? A primeira coisa é você entender. Se a herança é ligada no cromossomo Y, essa herança vai ter uma transmissão apenas do pai para o filho. Esse filho agora só pode ser do sexo masculino. Por quê? Porque agora, galera, pela primeira vez, quando a gente falar a palavra filho, eu estou definindo gênero. Por quê? Porque a gente está vendo cromossomo sexual. Então, se tem Y, você sabe que é homem. Filho, nesse caso, é o cara que tem Y. Quando não tiver Y, vai ser mulher, vai ser filha. Então, quando eu falo de passar do pai para o filho, passa do pai para indivíduos do sexo masculino. Porque são os únicos que têm o cromossomo Y. Beleza? Sendo assim, o indivíduo 2 passa o cromossomo Y dele para 4 ou para 5? Só pode passar para 5, porque 5 é homem igual a ele. Como 4 é mulher, vai receber do papai dela o cromossomo X. E a mamãe vai mandar X também. Tá aqui. Já o indivíduo 5 recebeu o X da mãe e Y do pai. Beleza? Esse cara 3 tem o cromossomo Y dele. Ele é homem também.
Mas como não mostra nenhum grau de parentesco dele com o indivíduo 2, eu não posso dizer que o Y é igual. É um Y diferente. Quando ele e a mulher dele de número 4 tiverem filhos, o cromossomo Y que vai para o filho dele é igual ao dele. Então o Y aqui, ó, é igual ao do pai de número 3. A mulher 8, como é mulher, não tem Y. Olhando agora para os filhos do casal 5 e 6. Como 9 é uma mulher, não tem Y, só tem cromossomo X. Já 10 recebeu um X da mamãe e o Y obrigatoriamente veio do pai dele. Então só o indivíduo 10 tem o cromossomo Y igual ao indivíduo de número 5, que tem o cromossomo Y igual ao indivíduo de número 2. Nesse caso, como a herança passa de pai para filho, somente um deles vai ter o mesmo Y que o vovô ao final do processo. Essa é a herança holândrica, restrita ao sexo ou ligada ao cromossomo Y. Beleza? É isso aí, galera. Quem tiver que tirar o print, o momento é esse aí. Valeu? Aquele abraço.